Olá, pessoal, estamos aqui com mais um encontro nosso no canal da Sociedade Chesterton Brasil. Hoje, para falar de um dos textos de um livro que eu sempre recomendo, sempre vivamente recomendo, que é O Essencial de Chesterton. Tá? Esse livro aqui é nosso esforço como casa editorial, como grupo de pessoas que gostam e leram algo da obra do Chesterton, para apresentar alguns textos, em grande parte, com um teor ou um tom jornalístico, que possa ser obras, né, e textos de introdução ao estilo e aos temas que muitas vezes estão permeando todo o códice, todo o cânone chestertoniano, tá? Agora falei de uma maneira super grandiloquente, o cânone chestertoniano e papapá. Não, tá, os livros do Chesterton. Os livros do Chesterton trazem recorrentemente alguns temas, certo? E ele que é um homem com uma capacidade porque ele leu muito a vida inteira, foi alimentado desde o pai dele, desde do senhor Edward Chesterton, foi alimentado com muitas imagens, certo? E depois que as perguntas começaram a aparecer pro Chesterton adulto, o jovem adulto Chesterton e o velho Chesterton, esse homem tinha muita bala na agulha, entendeu? E aí ele começou a botar, né, a metralhadora dele para girar e foi isso. Foi disparando, só tapa de qualidade, só tiro bem dado, tá? Alguns maiores, outros melhores. Alguns são os triunfos de genialidade, outros só são legais mesmo. Senão a gente fica criando expectativa nas pessoas de que tudo que a pessoa vai ler do Chesterton é genial, certo? Aliás, tem autor, o Ian Capital, já falei pela milésima vez, isso eu acho aqui entre conteúdos da Sociedade Chesterton Brasil, que para ele o grande cara, o grande lugar onde Chesterton é genial é na apologética cristã e na crítica literária, o que faz para mim o Chesterton um autor simplesmente incrível. Eu falo isso quase com emoção, pensar que este cara que realmente é genial, é genial nessas duas coisas que eu amo tanto, que eu praticamente diria que é o centro dos meus interesses, né? Mas vamos lá. Eu gostaria de pegar um artigo aqui que está propriamente na página 141, né, do nosso essencial, que é as Fábulas de Esopo. Então, se alguém já viu o nosso vídeo ali sobre os poetas e os lunáticos, onde eu falei um pouco sobre a questão também da imaginação, da capacidade imaginativa, das descrições, seguimos nesse baile que é a questão da literatura, da imaginação, dessas coisas todas. E as Fábulas de Esopo, se alguém já ouviu pela primeira vez falar de As Fábulas de Esopo, ela é a obra que ensina agora esse gênero próprio que é o fábulas, tá? O gênero fabulesco, fabuloso, onde nós temos aquilo que pro Lewis é a forma própria de alegoria, que é você acabar corporificando, né? Não é que propriamente as fábulas são alegóricas nesse sentido, como o Lewis pensava. O Lewis pensava em alegoria como, um dia a tristeza perguntou para a vaidade. Tristeza e vaidade são duas coisas que não são pessoas. São realidades que acontecem dentro do espectro, né, humano, e que ali ele vai corporificar para que dialoguem. Então, se tivessem personalidade, como conversariam? Só que, de alguma forma, a gente acaba fazendo isso, e as fábulas, elas têm algo que acabam sendo para nós também quase como um vislumbre de uma outra coisa, que é depois o que eu chamamos de bestiários medievais, tá? Aliás, os medievais chamavam só de bestiário, brincadeiras à parte. Mas os bestiários, que é um tipo de literatura muito própria do medievo, onde eu pego um animal, é praticamente uma manual de zoologia, evidente, com os limites, né, que existem, né, do conhecimento científico do período, que nem que são, às vezes são exagerados esses limites também, tá? E ele vai nos descrever os animais com maior ou menos acerto. Alguns desses animais que aparecem nos bestiários medievais, quem escreveu o bestiário nunca nem viu. O sujeito só ouviu falar, um viajante que foi para a terra X ou Y, vamos imaginar a África, e aí ele diz que na África tem um negócio chamado que é o unicórnio. O que ele viu, na verdade, foi um rinoceronte. Aí eu fazia uma descrição do unicórnio e aquela coisa, eu não vi mesmo, não me lembro direito o que o cara falou, quando vê o unicórnio, que é o animal descrito mais próximo daquilo que nós sabemos que é o rinoceronte mesmo, daqui a pouco acaba virando simplesmente um lindo cavalo, né, um palomino, tá, um cavalo muito bonito,
e com um chifre, né, no meio da testa, um corno no meio da testa, certo? Então isso. Só que, independente se descrevia ou não descrevia o animal, se o animal era fantástico ou não, tá? Ele sempre vai relacionar com as descrições físicas, talvez hábitos de alimentação, onde mora, aquela coisa toda, mas vai descrever também o que o animal simboliza. Qual é o âmbito da realidade que a existência desse animal exemplifica para mim? A vaidade, a força, a coragem, a nobreza, a vileza, a subserviência. Então todas essas coisas acabam sendo também lições que aquele que escreve o bestiário, não sei como eu poderia chamá-lo, tá? Mas o que escreve o bestiário vai colocar ali junto à sua descrição zoológica, poderíamos chamar. Tá? E as fábulas não deixam de ter um pouco esse tom, porque eles vão pegar e vão colocar animais, certo? O autor é conhecido como Esopo, vai colocar esses animais em situações geralmente pertinentes àquilo que é a minha relação com aquele animal. Então, por exemplo, se eu tenho o leão passando por uma situação com o ratinho, o leão vai fazer o papel do quê? Do valente ou do valentão, forte, do que está por cima. E o ratinho vai fazer o papel daquele que a sua força não está no seu tamanho, ou na sua energia, ou coisa do que vale. A sua força tem que estar na cabeça e na palavra. Porque se ele tentar, como diz o outro, sair na mão com o leão, ele vai perder. Então ele tem que usar a mente, a sabedoria, a palavra e assim por diante. Ou a astúcia, certo? A mesma coisa pode se dar, inclusive, em contos de fadas que tem algum tom fabulesco, como o Gato de Botas, que muitos de vocês vão também conhecer a história e percebem que é mais ou menos a mesma coisa que acontece, tá? Então, Fábulas de Esopo, quem não conhece, está conhecendo agora, certo? Vai mais ou menos por aí. Esopo, diz Chester, personifica uma ironia nada incomum na história humana. A sua fama é tanto mais merecida por ele, nunca tê-la merecido. Os fundamentos sólidos do senso comum, os golpes perspicazes do senso incomum que caracterizam todas as fábulas não lhe pertencem. Pertencem à humanidade. Das histórias humanas primordiais, tudo quanto seja autêntico é universal, e tudo quanto seja universal é anônimo. Em tais casos, há sempre um homem central que se deu primeiro ao trabalho de coletá-las e ganhou depois a fama por tê-las criado. Esopo tinha a fama, no geral, merecia a fama que tinha. Deve ter havido algo de grandioso e humano, qualquer coisa do futuro e do passado humanos, em tal homem. Ainda que ele só o tenha usado para roubar o passado ou iludir o futuro. A história de Arthur pode ter estado realmente ligada ao cristianismo mais belicoso, de uma Roma caída, ou com as tradições mais pagãs escondidas nas colinas de Gales. Mas a palavra Mapi, ou Mallory, haverá sempre de significar Arthur, muito embora lhe encontremos origens mais antigas e melhores do que os Mabinogions. Gente, aqui, alguns de vocês, terminando aqui, né? Ou escrevamos versões suas posteriores e inferiores aos idílios do rei. Pessoal, isso aqui tudo a gente tem em notas de rodapé, tá? Se você tá preocupado, nossa, vou comprar um livro que vai falar um monte de coisa que eu não entendo. Tudo tem nota de rodapé. Eu poderia explicar de próprio conhecimento as coisas que o Chesterton vai falar aqui, mas eu vou ler a nota de rodapé para vocês, certo? Para vocês verem como a gente entrega esse conteúdo para vocês, tá? Sir Thomas Malory, escritor inglês, autor, compilador de La Morte d'Arthur, originalmente titulado O Livro Completo do Rei Arthur e Seus Nobres Cavaleiros da Távola Redonda. É um livro, é um catatal, tá, gente? Eu acho que até que o Sir Thomas Malory ele tenta, na verdade, sintetizar tudo que nós temos do Rei Arthur até aquele momento, que é o que nós chamamos de ciclo da Bretanha também, tá? Então você tem ali uma série de pontos. Vai envolver o Macmillan, Rei Arthur, alguns dos seus cavaleiros, certo? Então ele vai falar disso. E essa tradição é curioso. O Tolkien, né, também ele vai tentar fazer um poema inconcluso e que depois vai ser publicado pelo seu filho Christopher Tolkien, que é também sobre a morte de Arthur, e é curioso, porque é uma tradição que pouca gente conhece, mas a ideia do Arthur que deixa o seu reino em Camelot para ir em socorro de Roma, que está sob assédio dos bárbaros, tá? Então tem todas essas histórias assim. Isso aí eu vou conhecer só depois através do Tolkien, necessariamente.
Esse outro livro, que eu não sei como a gente combina, né? Aqui em português seria Mabinogion, né? Não tem muito o que tentar. Isso na verdade, uma coletânea de histórias em prosas mais antigas da Grã-Bretanha. Foram compilados por volta do século XII e XIII em Gales, e a partir de tradições orais mais antigas. Ali se pode encontrar drama, filosofia, romance, tragédia, fantasia e humor. Gente, essas compilações, elas não são exclusividade também do Reino Unido, tá? Vale muito a pena a gente sempre ressaltar a dívida impagável que nós temos com o mundo monástico, tá? Você gosta de livros, você gosta de histórias, vocês gostam de narrativas do passado, vocês gostam dessas coisas todas, agradeçam, tá? Não interessa se você não tem fé, ateu, é fã do Richard Dawkins, não sei qual é que é a sua. Mas você tem que fazer uma ordem de agradecimento a gente como Santo Antão, a gente como Cassiodoro, a gente como São Bento, sobretudo, né, principalmente para nós aqui no Ocidente, certo? São Basílio, né, que no Oriente, podemos quase chamá-lo de Bento do Oriente, certo? Ou deveríamos chamar Bento de Basílio do Ocidente, tá? Mas esses caras todos, porque esses caras, né, tinham a visão de que é um bem. Falta, talvez eu goste de alguns cristãos mais estouvados, apesar de terem um coração muito bom, querendo se agradar a Deus. Mas esses homens tinham a clareza de que a compreensão clara da linguagem, né, a apreensão completa da linguagem, dos grandes monumentos literários, certo? Era um bem que não poderia ser subtraído, porque algumas vezes algumas dessas obras traziam eventos imorais, atos idolátricos ou coisa do tipo. Bom, gente, dependendo da leitura que eu faço da Sagrada Escritura descreve tudo isso, certo? Deixando muito claro, é claro, que essas coisas são imorais. Mas, claro, eu sei que os mitos muitas vezes apresentam coisas imorais como, né, indiferentes ou até louváveis. Tudo bem, certo? Mas esses homens não consideravam que isso era motivo para deixar essas obras caírem no esquecimento, certo? Isso acontece aqui na Islândia. Se eu não me engano, na Islândia, acho que não é Finlândia não, acho que é na Islândia, nós temos também um outro monge, que é Snorri Sturluson, fazendo essa coletânea no famoso Edda em Prosa. Então esses caras, certamente o Anel dos Nibelungos, né, também foi coletado, certo? Ou Canção dos Nibelungos, acho que a Canção dos Nibelungos, Anel dos Nibelungos vai ser a ópera de Wagner, tá? Então, a Canção dos Nibelungos vai ser, então, coletada também pelas pessoas dentro do mundo, né, monástico. E deixando claro para vocês isso, nós não temos, até mais ou menos o século XII, praticamente, um grupo de burocratas ou homens letrados que pudessem, tinham o tempo e os meios. E outra coisa, gente, os monges têm à sua disposição não só a escrita, não só os meios para fazerem os livros, mas eles têm as bibliotecas também à mão. Então isso, para alguém que não estava metido no meio monástico, tudo era muito complicado, e as pessoas tinham que ganhar a vida, né? Boletos existem desde quando não existem boletos, certo? Para serem pagos. Então as pessoas tinham que cuidar dessas coisas. Tanto é que nós temos hoje em dia, em muitas línguas ocidentais, a palavra clérigo, clerk, ou qualquer coisa assim, ou clérigo, como sinônimo não especialmente de padre ou religioso, mas de burocrata, de homem letrado, tá? Mesma coisa posterior, certo? Então, muitas dessas coisas chegam a nós, e muitas dessas coisas que eles estão citando aqui, nós vamos ter graças a esses homens, né, fantásticos, maravilhosos, que são os monges medievais que, né, gastaram esse seu tempo. Rodrigo, porque tinham um amor especial à literatura. Cara, eles tinham, sem dúvida alguma, um amor por tudo que presta, tá? E esse é o negócio do monge. Eles tinham um amor à boa culinária, eles tinham um amor à terra bem lavrada, bem cuidada, eles tinham um amor aos bichos bem cuidados, eles tinham um amor à palavra bem falada, ao livro bem feito, porque amavam a Deus sobre todas as coisas, que é fonte de todo bem, tá? E depois ensinaram isso pro resto da Europa, coisas das mais insondáveis. Quem é que ensinou os europeus a criar peixes, por exemplo? Os beneditinos. Quem ensinou eles a colocarem o arreio do cavalo, ou a parte aqui mais para perto do peito, em vez de botar no pescoço onde esgoelava o animal? Foram os monges. Então, é isso. Quem gosta do subo bem vai gostar do bem que existe em cada coisa, certo?
Então nós vamos ter isso. E aqui os Idílios do Rei, 12 poemas narrativos escritos por Lord Alfred Tennyson, que conta a história do rei Arthur. Tá? Aqui, na verdade, ele está reunindo, no fundo, tudo que onde eu posso encontrar histórias do rei Arthur, certo? Os contos de fadas podem ter sido trazidos da Ásia pela raça indo-europeia, agora felizmente extinta. Podem ter sido inventados por alguma senhora francesa muito fina, um cavaleiro qual Perrault, tá? Isso aqui ele comenta também, certo? Porque nós temos, né, mais de uma história nós temos, por exemplo, Bela e a Fera, nós temos as duas versões tirando da Disney, mais uma que é da Condessa de Villeneuve e a outra da Baronesa de Belmont, certo? Então nós temos a aristocracia depois, claro, novamente, né? Clássico letrado e com tempo. Então que a aristocracia vai começar a assumir o seu papel também nessa história, fazendo compilação dessas narrativas. Vamos pegar, por exemplo, os irmãos Grimm também, que vão fazer isso depois para o mundo alemão e assim por diante. Tá? Isso já saindo do medievo, né? Claro. Pode até mesmo ser o que professam ser, mas sempre iremos chamar a melhor seleção de tais contos os contos de Grimm, simplesmente porque é a melhor coleção. Esopo histórico, na medida em que era histórico, parece ter sido um escravo frígio, ou ao menos não alguém especial e simbolicamente adornado com o manto frígio da liberdade. Ele viveu, se é que viveu, lá pelo 6º século antes de Cristo. Nós temos daquele Creso, cuja história tanto amamos e da qual tanto suspeitamos, como, aliás, de tudo mais em Heródoto. É também história sobre uma deformidade nas suas feições e uma jocosidade obscena na ponta da língua. Histórias, como fez notar o célebre cardeal, explicam, enquanto não justifiquem ele ter sido jogado de um precipício em Delfos. Cabe a quem lê as fábulas julgar se ele foi realmente jogado do precipício por ter sido feio e boca suja ou por ter sido altamente moral e correto. Mas não resta qualquer sombra de dúvida de que a sua lenda geral arrola-o, ou seja, inscreve-o com muita justiça a uma raça facilmente esquecível em nossas comparações modernas, a raça dos grandes filósofos escravos. Esopo pode ter sido uma ficção como o tio Remus. Foi também, como o tio Remus, um fato, pois é um fato que no mundo antigo escravos podiam ser adorados como Esopo ou amados como tio Remo. É curioso notar que tanto um quanto o outro grande escravo tenham contado suas melhores histórias sobre feras e pássaros. Pessoal, aqui, dou uma paradinha também. Aqui ele vai falar, isso chama atenção especialmente para a questão da qualidade da história do livro do Chesterton, da escrita do Chesterton, sobre tudo isso. Algumas pessoas já me deram o retorno de que nessas nossas conversas sobre o Chesterton, eu abro janelas e não fecho. E eu concordo, tá? Mas, muitas vezes, o Chesterton, em algum grau, mesmo que fechando, ele abre janelas numa quantidade que talvez para alguns seja um pouco frenético, tá? Porque ele é um homem que vai trazendo tudo junto, tá? Até agora, nós estávamos falando dos contos de Esopo. E depois ele vai falar de como essas fábulas de Esopo trazem para nós, né, se desenvolve, essa sabedoria se desenvolve nos contos de fadas. E esses contos de fadas têm a sua origem pregressa nessas histórias que não são nem fábulas nem mitos, mas ainda não são os contos de fadas propriamente, na opinião do Tolkien são, se não contos, histórias de fadas, certo? Que estão, por exemplo, na história do rei Arthur e nos grandes contos, por exemplo, de uma Grã-Bretanha, talvez até anterior aos romanos, tá? E aí ele vai concluir dizendo assim, mas o melhor coletânea de todos que nós temos são os contos dos Grimm, certo? Eu falo Grimm assim, com essa pronúncia, eu não sei se o alemão falaria assim, só que dá uma angústia de ver o pessoal falar os irmãos Grimm. Quer dizer, o Grimm assim, desse jeito, para mim quase soa como verde. Claro que ele poderia dizer assim, green, com N, né, mas sei lá. Então eu prefiro dar essa cortada assim, né, dizer Grimm. Mas depois ele volta para a questão do Esopo. Então ele fez um voo. Ele pegou, entrou na questão das fábulas, aí depois ele passou da questão do... Ele quase nos deu, gente, isso aqui é fantástico para quem consegue ver, certo? Ele quase nos deu uma pequena história, tá? Da ficção e da literatura fantástica até o momento em que ele está.
Ele começa pelo Esopo, ele passa pela questão daquilo que vai se desenvolver, quase que como que o fabuloso. É que, claro, para muitos de nós, tá, é uma coisa assim, é evidente que isso é uma fantasia, certas coisas que o Mago Merlin faz, certas coisas que não sei o que, coisas meio fantásticas, ideia de um dragão, ideia de não sei o que mais. Gente, é que na verdade, o homem medieval também, muitas vezes, poderia, e tem, sempre houve, os céticos, tá? Porque o cara observava, a partir dos contos, o seguinte: olha, tem certos bichos que são descritos nos contos que, cara, eu não tenho sequer uma sombra de algo semelhante a esse bicho aqui perto de mim. Será que isso aqui existe? Então o cara já começava a achar. Nunca vi ninguém fazer o que o Mago Merlin fala. Nem lá o charlatão que mora lá na fronteira do vilarejo, certo? Que diz que é bruxo, ouvi ele fazer alguma coisa assim. Será que isso que o Mago Merlin é descrito que ele fazia, ele realmente fazia? Então sempre vai ter as pessoas que são céticas. Mas também existe uma outra coisa. O homem medieval, ele tem uma atitude muito prudente, que é a atitude do seguinte: cara, o mundo é vasto. Quem disse que isto aqui né? Como é que ele distinguia de maneira óbvia que uma coisa era real ou não era real? Certo? Então tem coisas que são coisas, por exemplo, alguém vai dizer assim, hoje, talvez um dia se descubra por A mais B, isso é quase impossível, se descubra por A mais B que é impossível ter vida como a nossa em qualquer outra parte do cosmos, tá? Então, eu acho que eu tô falando até uma impossibilidade física. Talvez alguém diga assim, Rodrigo, com certeza existe algum lugar aonde a distância do Sol aconteceu com um outro planeta Terra. Tá? Mas isso não quer dizer que vai ter vida como a nossa lá. Certo? Então, mas imaginem vocês que assim, ó. Mas imagine que alguém descobriu por A mais B que todas as nossas ideias sobre vida extraterrestre estão equivocadas. Hoje em dia, seja por uma limitação de conhecimento, seja até mesmo por um fator de imaginário, tem pessoas que, quando você diz assim, cara, não existe vida extraterrestre, a primeira coisa que a pessoa vai dizer com razão pra ti é o seguinte: cara, como é que tu sabe? Já viu o tamanho do universo? Então, assim, quando tem um cara contando uma história meio fabulosa, certo? Alguém aqui nesse contexto pode perfeitamente dizer, cara, já tenho em todos os lugares do mundo para saber que não existe um Mago Merlin, um homem capaz de fazer aquilo ali. Porque a história do Rei Arthur não me fala de uma cidade de magos Merlin. Ele tem um único Mago Merlin, certo? E ele não diz que gente como o Mago Merlin tá andando por aí em tudo que é lugar. Inclusive a impressão que dá na história é que o único cara realmente era o Mago Merlin. Ele tem uma história meio extraordinária, a narrativa do Mago Merlin fala de um demônio que, contrariando todos os aspectos da teologia cristã, é capaz de gerar o filho com uma mulher. Essa mulher não é uma bruxa, ela é uma cristã, quase uma santa, né? E ela é meio que, né, violentada pelo demônio. E nasce o Merlin. Então o Merlin é filho de uma santa, praticamente, com um demônio. Então ele é essa figura dúbia, certo? E realmente isso é um negócio que não tá acontecendo por aí toda hora, tá? Então, as pessoas poderiam ficar ali com... Eu tô dizendo tudo isso para dizer o quê? Eu tô chamando aqui de história da narrativa fantástica, certo? Mas eu tô falando tudo isso só para vocês entenderem que é fantástico, pero não útil, tá? Tem que dizer que isso é completamente fantástico, certo? Eu tô querendo que o medieval tenha a mesma mentalidade que o Rodrigo, que hoje vive num planeta Terra, que já foi completamente mapeado através, né, das agências espaciais, através dos satélites, e que sabe que mesmo com tudo isso tem cara que defende a Terra plana, tá? Então é esse tipo de coisa. Eu não posso crer que o medieval tenha a minha mentalidade, certo? É só dizer que a pessoa razoável na Idade Média seria muito provavelmente razoável também no nosso tempo, se ela tivesse os instrumentos que ela tem, né, no agora. Mas ele nos dá, de alguma forma, né, uma história, uma micro-história da literatura ocidental até aquele momento, certo? E, claro, depois que você tem o ciclo arturiano, e nós começamos a dizer que temos o romance moderno, que alguns cravam que se inicia propriamente
com a figura de Cervantes e o livro do Dom Quixote, mas vamos dizer assim que o romance moderno vai então ter uma bifurcação ou mais, né, mais divisões do que uma mera bifurcação, certo? E que esses contos que lidam com o extraordinário ou o maravilhoso vão seguir, então, uma ramificação, que é essa ramificação que vai, então, desaguar nos contos de fadas e depois, posteriormente, aquilo que nós poderíamos chamar de literatura fantástica, que tem como os seus paradigmas, gente como John MacDonald, J.R.R. Tolkien, o próprio Lewis, depois disso temos Michael Ende na Alemanha e assim por diante, certo? E aí vários outros desdobramentos com maior ou menor semelhança, tá bem? Então o que o Chesterton faz aqui é sensacional. Ele nos entrega uma micro-história. Eu poderia dar toda uma aula sobre isso, como de fato quase em algum grau estou fazendo, só a partir desses parágrafos, desses 2 parágrafos, desse único parágrafo, na verdade, que ele começa aqui nessa página e vai terminar nessa outra. Só a partir desse parágrafo já poderia dar toda uma aula, tanto é que aqui também nós precisamos das nossas notas de rodapé. Nós vamos ter aqui, só nesse primeiro parágrafo, 5 notas de rodapé que esclarecem tudo o que você está vendo até agora. E depois disso, claro, Chesterton vai falar para nós sobre a questão da figura do Heródoto, tá? É que vai um monte de outras coisas, a questão da universalidade das ideias, a questão do gênio que coloca por escrito coisas que estão dentro do senso comum, e assim por diante, tá? E eu teria até um outro comentário para fazer sobre a maneira como é encarada hoje em dia a produção mesmo recente de outros períodos. Sempre me chama a atenção a abordagem, né, de algumas pessoas em relação a alguns desenhos e histórias que foram produzidos em outros contextos com uma linguagem que hoje não seria a nossa, ou até que nós reprovaríamos, certo? Mas parece que hoje em dia existe uma histeria com relação ao símbolo literário, né, que é fruto, na verdade, de um descolamento com a realidade, certo? As pessoas, por um lado, começaram... Se existem pessoas que acreditam que a história, a fábula, ela não tem papel nenhum, que é bobagem, não nos leva a nada. Tem pessoas que acreditam que é quase mágica. Se você ler uma história que tem equívocos, aí você vai acabar também tendo aqueles mesmos equívocos, quase como se aquilo se transferisse para você, certo? Então, eu falo isso por causa dele falando da questão da condição de escravo, da possibilidade histórica da existência do Esopo, certo? Mas é isso. Um pouco disso acaba sendo digressão, e eu aqui queria, sobretudo, dar para vocês um pouco dessa experiência de escutar a maneira como o Chesterton trabalha os temas dentro dos seus artigos, aqui dentro desse livro, né, O Essencial de Chesterton. E recomendar a compra do Essencial de Chesterton ou de outras obras também. Não deixe de conferir lá na livraria da Sociedade de Chesterton Brasil. E também não deixe de curtir esse nosso encontro, essa nossa aula. Também compartilhe com quem você sabe que gosta desse conteúdo. Se inscreva se você ainda não é inscrito. E também, né, não deixe de marcar o sininho para receber as notificações. Vou ficando por aqui. Até a próxima.